Olá! Na nossa leitura e estudo da obra de André Luiz, estamos no livro Missionários da Luz e agora adentraremos o capítulo 11, que se denomina Intercessão. Capítulo bastante interessante, com um caso real para o nosso aprendizado e elucidação das questões espirituais que muitas das vezes afligem a todos nós. Mas esta obra, que diferentemente das duas anteriores, com 50 e 51 capítulos, respectivamente, Nosso Lar e os Mensageiros, este livro, embora talvez de conteúdo similar às outras duas, ele está dividido em apenas 20 episódios. E nesses episódios, provavelmente, as questões ficam muito mais longas, né? Os três últimos capítulos nós dividimos em duas partes e esse nós já teremos que dividir em três partes para não ficar excessivamente longo, né? Para que as pessoas possam acompanhar o estudo num tempo razoável, um vídeo de cada vez, sem fazer com que a gente se canse e desista dos aprendizados da obra de André Luiz. Prossigamos então com a leitura e estudo do capítulo 11, Intercessão. Certa noite, diz André, finda a dissertação que Alexandre consagrava aos companheiros terrenos, meu orientador foi procurado por duas senhoras que foram conduzidas em condições especialíssimas àquele curso adiantado de esclarecimento porque eram criaturas que ainda se encontravam presas aos veículos da carne e que procuravam o instrutor temporariamente desligadas do corpo por influência do sono. A mais velha, evidentemente, espírito mais elevado, pelas expressões de luz de que se via rodeada, parecia muito conhecida e estimada de Alexandre, que a recebeu com indisfarçáveis demonstrações de carinho. A outra, porém, envolvida num círculo escuro, trazia o semblante lacrimoso e angustiado. Oh, meu amigo, exclama a entidade mais simpática, dirigindo-se ao benévolo orientador depois das primeiras saudações. Trago-lhe minha prima Esther, que perdeu o esposo em dolorosas circunstâncias. E enquanto a senhora enxugava os olhos em silêncio, acabrunhadíssima, a outra continuava. Alexandre, eu conheço a elevação e a urgência dos seus serviços. Entretanto, ouso pedir sua ajuda para os nossos pesares terrestres. Se houver absurdo em nossa rogativa, desculpe-nos com o seu coração clarividente e bondoso. Somos mulheres humanas, perdoa-nos, pois se batemos a sua porta de benfeitor para atender a problemas tristes. Etelvina, minha amiga, falou o instrutor com entonação de ternura. Em toda parte, a dor sincera é digna de amparo. Se há sofrimento na carne, existem eles também aqui, onde nos encontramos sem os desposos grosseiros e em todos os lugares devemos estar prontos à cooperação legítima. Diga, portanto, o que desejo e ponham-se à vontade. Ambas as senhoras demonstraram-se aliviadas e passaram a conversar calmamente. Etelvina, satisfeita, apresentou então à companheira, que começou a relatar seu doloroso romance. Casara-se fazia 12 anos com o segundo noivo, que o destino lhe reservara, esclarecendo que o primeiro, ao qual amara muito, suicidara-se em circunstâncias misteriosas. A princípio, preocupava-se intensamente com a atitude de Noé, o primeiro noivo, bem amado de seu coração. Todavia, o devotamento de Raul, o esposo que o céu lhe enviara, conseguira desfazer-lhe as mágoas do passado, edificando-lhe a aventura conjugal, com amoroso entendimento. Haviam recebido 3 filhinhos da providência divina e viviam em harmonia completa. Raul, conquanto melancólico, era dedicado e fiel. Quantas vezes a desejara balsamizar-lhe em vão as chagas recônditas, o companheiro, todavia, nunca se lhe revelara plenamente.
Apesar disso, a existência corria-lhe venturosa e calma no santuário da mútua compreensão. Não obstante, porém, viveram para o desempenho das sagradas obrigações domésticas. Apareceram inimigos ocultos que lhes haviam subtraído a felicidade. Raul fora assassinado inexplicavelmente. Amigos anônimos recolheram-lhe o cadáver na via pública, trazendo-lhe à casa a terrível surpresa. Tinha ele o coração varado por um tiro de revólver que, embora encontrado junto do corpo e sangue, não lhe pertencia. Que mistério envolveria o hediondo crime? Diversos populares e policiais acreditavam tratar-se de suicídio, tanto assim que todas as diligências da justiça criminal se encontravam interrompidas. Entretanto, em sua convicção de mulher, admitia o assassínio. Que motivos conduziriam um homem probo e trabalhador ao suicídio sem causa? Por que se mataria Raul quando tudo lhe era favorável relativamente ao futuro? Inegavelmente, seus recursos financeiros não eram extensos, mas sabiam equilibrar com decência a despesa doméstica e a receita comum. Não, o companheiro, ao seu parecer, teria partido da crosta por imposição de tenebroso crime. Mas, em sua generosidade feminina, Esther, em lágrimas, não desejava positivar a culpabilidade de ninguém. Não desejava vingar-se, e sim acalmar o coração em desalento. Seria possível, por intermédio de Alexandre, sonhar com o companheiro no sentido de obter-lhe as notícias diretas e fazer-lhe sentir o carinhoso interesse do lar? Em vista dos filhos pequenos e de 2 velhos tios que estavam dependentes de seus préstimos, a angustiada viúva encontrava-se em péssimas condições financeiras, na viuvez inesperada. Todavia, acrescentava em pranto, estava disposta a trabalhar e consagrar-se aos filhinhos, recomeçando a vida. Mas antes disso, desejava algum conforto para o coração. Anelava inteirar-se do ocorrido e conhecer a situação do esposo para conformar-se. E no fim de longa e sentida exposição, rematava lacrimosa dirigindo-se ao meu orientador. Por piedade, generoso amigo, nada me podeis dizer que terá sido feito de Raul? Quem o teria assassinado e por quê? A viúva sofredora parecia alucinada de dor e internava-se através das mais descabidas indagações. Alexandre, porém, longe de se desgostar com as perguntas intempestivas, assumia atitude paternal e carinhosamente tomou a mão da interlocutora, respondendo-lhe: Tenha calma e coragem, minha amiga. Neste momento, não é fácil esclarecê-la. É imperioso se indicar com cuidado a fim de solucionar o problema com o critério devido. Volte, pois, ao lar e descanse a mente oprimida. Ansiedades existem que não se curam à força de raciocínios no mundo. É indispensável conhecer o refúgio da oração, confiando-as ao Supremo Pai. Ampare-se a fé sincera. Confie na providência e veremos o que é possível fazer no setor da informação e do socorro fraterno. Examinaremos o assunto com atenção. Ambas as senhoras teceram ainda alguns comentários dolorosos em torno do acontecimento e despediram-se mais tarde com palavras de gratidão e conforto. A sós comigo e sentindo talvez a minha necessidade de preparação e conhecimento, o orientador explicou. Nossos amigos encarnados, André, muitas vezes acreditam que somos meros adivinhos, e pelo simples fato de nos conservarmos fora da carne, admite que já somos senhores de sublimes dons divinatórios, esquecidos de que o esforço próprio, com o trabalho legítimo, é uma lei para todos os planos evolutivos. Mas sorrindo paternalmente acrescentou: Entretanto, é forçoso considerar que nós outros, quando na crosta, em face das mesmas circunstâncias, não procederíamos de outra forma. No dia imediato, diz André, porque podia eu dispor de mais tempo,
convidou-me Alexandre a acompanhá-lo até a residência de Esther. Tomaria o lar da interessada como ponto de partida para as avigorações que desejava levar a efeito. Como? Pondera André. Não seria muito mais prático, Alexandre, invocar diretamente o esposo desencarnado através de nossos poderes mentais? Raul poderia, desse modo, ser ouvido sem dificuldade, observando-se posteriormente o que se poderia fazer em favor da viúva. O instrutor, todavia, sem desprezar a minha ideia, considerou. Sem dúvida, este é o método mais fácil, André. E, em muitos casos, devemos mobilizar semelhantes recursos. Entretanto, o serviço intercessório, para ser completo, exige alguma coisa de nós mesmos, André. Concedendo à nossa irmã Esther algo de nosso tempo e de nossas possibilidades, seremos credores de mais justos conhecimentos, respeito à situação geral, enriquecendo simultaneamente os valores de cooperação. Quem dá o bem é o primeiro beneficiado. Quem acende uma luz é o que se ilumina em primeiro lugar. Como quem não desejava dilatar a conversação, Alexandre silenciou, pondo-nos ambos a caminho, compreendendo eu mais uma vez que, como na Terra, o serviço de colaboração fraternal no plano dos espíritos reclama esforço, tolerância e diligência. A casa da pobre viúva localizava-se em rua modesta e, embora relativamente confortável, parecia habitada por muitas entidades de condição inferior, o que observei sem dificuldade pelo movimento de entradas e saída, antes mesmo de nossa penetração no ambiente doméstico. Entramos sem que os desencarnados infelizes nos identificassem a presença, em virtude do baixo padrão vibratório que lhes caracterizava as percepções. O quadro, porém, era doloroso de ver-se. A família, constituída da viúva, 3 filhos e um casal de velhos, permanecia à mesa de refeições do almoço muito simples. Entretanto, um fato até inédito para mim feriu-me a observação. 6 entidades envolvidas em círculos escuros acompanhavam o repasto como se estivesse tomando alimentos por absorção. Oh, meu Deus! Exclama André aturdido, dirigindo-se ao instrutor. Será crível? Desencarnados à mesa? Alexandre replicou tranquilo. Meu amigo, os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimento nos lares sem equilíbrio religioso são muito grandes. Onde não existe organização espiritual, não há defesas da paz de espírito. Isso é intuitivo para todos os que estimem o reto pensamento. Vemos aqui, nesta residência da senhora Esther, durante a refeição, que outros seres espirituais desencarnados de condição inferior, alimentavam-se junto dos encarnados, através da absorção dos alimentos que eles ingeriam, inclusive das fumaças que saíam, dos vapores que saíam dos alimentos ali anteriormente aquecidos, E, como diz Alexandre, um lar sem equilíbrio mental, principalmente, sem uma condição de religiosidade real, ele é assaltado por entidades de baixa frequência vibracional. Por isso, a recomendação da nossa doutrina espírita a respeito da prática do Evangelho no lar, onde, com este simples fato de orarmos, reunirmos a família, fazermos orações, solicitarmos a presença dos bons espíritos junto de nós, leituras edificantes, onde inclusive aprendemos o Evangelho de Jesus, fazem com que se crie uma cúpula de proteção dentro do nosso lar. Mas continuando, após ligeira pausa em que fixava compadecida a paisagem interior, Alexandre prosseguiu. Os que desencarnam em condições de excessivo apego
aos que deixaram na crosta, nele encontrando as mesmas algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas, aos fluidos vitais da família, alimentam-se com a parentela e dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico. É muito comum, para quem conhece os trabalhos de assistência espirituais em nossas casas espíritas, né? Que muito dos socorros, dos atendimentos que são feitos nas sessões mediúnicas, né? Onde normalmente o que é mais falado é as questões de desobsessão, né? Mas há também aquele atendimento a espíritos sofredores que, quando desencarnam sem terem tido uma preparação espiritual dignamente para a etapa do desencarne, que é a única certeza que nós temos na vida, né? Estes seres desencarnam e se mantêm ligados ainda às vibrações do próprio lar, da própria família, né? E no estado em que se encontram, muitas vezes em ignorância de que de fato já desencarnaram, né? Mantêm-se tristes, acabrunhados, fazendo com que esta influenciação deles para com as pessoas da família encarnados passam a sentir as mesmas sensações de tristeza, né? Então é comum pessoas nesse estado, normalmente após algum tempo de desencarne de alguma pessoa muito ligada à família, né, chegarem ao atendimento fraterno das casas espíritas, solicitando amparo e ajuda, né? E é quando, nas sessões mediúnicas, procura-se o dialogador conversar, através de um médium, com os espíritos que se encontram nessas situações. Então, aqui terminando esse trecho de que esses espíritos, né, que assim desligados sem essa preparação espiritual, alimentam-se com a parentela e dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico. Mas chegam a se alimentar de fato utilizando os mesmos acepipes de outros tempos, indaga André espantado, ao ver a satisfação das entidades congregadas ali, absorvendo gostosamente as emanações dos pratos fumegantes. Alexandre sorriu e acrescentou: tanta admiração, André, somente por vê-los tomando alimento pelas narinas? E nós outros? Desconhece você, porventura, que o próprio homem encarnado recebe mais de 70% da alimentação comum através dos princípios atmosféricos captados pelos condutos respiratórios? Você não ignora também que as substâncias cozidas ao fogo sofrem profunda desintegração? Ora, os nossos irmãos viciados nas sensações fisiológicas encontram nos elementos desintegrados o mesmo sabor que experimentavam quando em uso no envoltório canal. No entanto, pondera André, parece desagradável tomar refeições obrigando-nos à companhia inevitável de desconhecidos e mormente desconhecidos da espécie que temos aqui sobre os nossos olhos. Ah, mas você não pode esquecer, diz Alexandre, que não se trata de gente anônima. Estamos vendo os familiares diversos que os próprios encarnados retêm com as suas pesadas vibrações de apego doentio. Alexandre pensou um momento e continuou. Admitamos, contudo, a sua hipótese. Ainda que a mesa doméstica estivesse rodeada de entidades indignas, estranhas aos laços consanguíneos, resta a certeza de que as almas se reúnem oferecendo as tendências que lhes são características e a circunstância de que cada espírito tem as companhias que prefere. Ou seja, mesmo que não fossem entidades que tínhamos em outras encarnações desses desencarnados, tidos como parentes consanguíneos, né? Muitos se aproximam pela simples sintonia dos nossos desejos mais inferiores, no caso de entidades de condição inferior. E por isso que sempre Jesus nos aconselhou, né, a orar e vigiar.
vigiar a nós mesmos, né? Pois que quando mantemos um padrão vibratório mais elevado, são espíritos de maior envergadura espiritual que nós atraímos para a nossa convivência. E desejoso de fornecer bases sólidas ao meu aprendizado, considerou Alexandre. A mesa familiar é sempre um receptáculo de influenciações de natureza invisível. Valendo-se dela, medite o homem no bem e os trabalhadores espirituais nas vizinhanças do pensador. Virão compartilhar-lhes o serviço no campo abençoado dos bons pensamentos. Conserve-se a família em plano superior, rendendo culto às experiências elevadas da vida, e os orientadores da iluminação espiritual aproximar-se-ão, lançando no terreno da palestra construtiva a semente das ideias novas, que então se movimentam com a beleza sublime da espontaneidade. Entretanto, pelos mesmos dispositivos da lei de afinidade, a maledicência atrai os caluniadores invisíveis, e a ironia buscará, sem dúvida, as entidades galhofeiras e sarcásticas que inspirarão o anedotário menos digno, deixando margem vastíssima à leviandade e à perturbação. Indicando o grupo à mesa, Alexandre acentuou: aqui, os tristes inveterados atraem os familiares desencarnados de análoga condição. É o vampirismo recíproco. Ouça você o que eles falam. Agucei meus ouvidos e, com efeito, observei que a conversação era das mais lastimáveis. Nunca pensei que viria a sofrer tanto nesse mundo, exclamava a velha tia de Esther, queixando-se amargamente. Agostinho e eu trabalhamos tanto na mocidade. Agora, chegados à velhice sem recursos para enfrentar a vida, somos obrigados a sobrecarregar uma pobre sobrinha viúva. Oh, que doloroso destino! A lamuriação, a reclamação, só vai atrair entidades de cunho semelhante àquele que nós proferimos. E enquanto as lágrimas lhe corriam nas faces de cera, o ancião fazia coro. É verdade. Para uma vida laboriosa e difícil, tão amargosa a compensação, jamais esperei uma velhice tão escura. As entidades vestidas em túnicas de sombra, ao ouvirem semelhantes declarações, pareciam também mais comovidas, abraçando-se aos velhos com mais fervor. A viúva, todavia, embora tristonha, acrescentou resignada: de fato, nossas provações têm sido cruéis, entretanto, devemos confiar na bondade de Deus. Alexandre fixou nela toda a sua atenção e notei que na alma da viúva se fazia disposição singular. De olhos brilhantes, como se percebesse de muito longe a nossa influenciação espiritual, recordou o sonho da noite de modo vago, acentuando: graças à providência, amanheci hoje muito mais confortada. Sonhei que a prima Etelvina me conduziu à presença de um mensageiro celestial, que me abençoou o coração, aliviando-me as pesadas dores destes últimos dias. Oh, como me rejubilaria se pudesse reconstituir esse sonho de luz. Ah, mamãe, conte-nos, exclama a filhinha de 7 anos, presumíveis, que até ali se mantivera em silêncio. A senhora, de bom grado, comentou: minha filha, não se pode descrever as grandes sensações. Não me lembro precisamente de tudo, mas recordo-me de que o emissário de Jesus, que ouviu com paciência e em seguida disse-me palavras de encorajamento e amor, longe de me repreender, acolheu-me, bondoso, e revelando divina tolerância, escutou minhas queixas até o fim, qual um médico abnegado. Inegavelmente, levantei-me hoje com outro ânimo. Estejamos confortados, pois Deus nos auxiliará. Logo que me refaça completamente, ganharei o nosso pão com o trabalho honesto. Tenhamos esperança e fé. Em face das afirmativas encorajadoras de Esther, os meninos entreolharam-se sorridentes enquanto os velhinhos calavam a amargura que lhes era própria.
Desejei fazer-me visível aos companheiros ali desencarnados sem luz, que se movimentavam no recinto de maneira a palestrar com eles, sondando-lhes a experiência. Mas Alexandre dissuadiu-me. Seria perda de tempo, André. E se você deseja beneficiá-los, venha até aqui noutra oportunidade, porque as cristalizações mentais de muitos anos não se desfazem com esclarecimentos verbais de um dia. No momento, nosso objetivo é diverso. Precisamos obter informações sobre Raul. Além disso, se nos valêssemos da hora a fim de ouvir os nossos irmãos desencarnados presentes, verificaríamos de pronto que eles poderiam apenas relacionar dolorosas lamentações sem proveito construtivo. E revelando reduzido interesse pela conversação dos encarnados, em vista do objetivo essencial do momento, considerou Alexandre. Procuremos algum de nossos irmãos visitadores. Temos necessidade de informes iniciais para dar uma afeição imediata ao nosso trabalho intercessório. Vejam aqui esta figura, que Alexandre relata nesse momento, Ele procura por um irmão visitador, um espírito que no plano espiritual auxilia fortemente a todas as pessoas, as famílias, não só temos nós aquele mentor individual, aquele anjo guardião que prima para que a nossa existência seja a melhor possível, mas temos outras entidades que cuidam das questões mais corriqueiras da nossa vida aqui na Terra. Relatando aquela pergunta que Kardec faz aos espíritos, se nós recebemos alguma espécie de influência do plano espiritual. E a resposta é muito mais do que imaginas, De a miúde são eles que vos dirigem a existência. E aqui nós temos, então, Alexandre que vai procurar um destes irmãos visitadores. Porque Alexandre, então, continua André, demandasse outros aposentos, deixei igualmente a modesta sala de refeições, embora desejasse continuar observando. O instrutor, porém, não tinha tempo para gastar. Depois de rápidos minutos, fomos defrontados por uma entidade de aspecto humilde, mas muito digna, a quem Alexandre se dirigiu amavelmente. Meu amigo é visitador em função ativa? Sim, aqui estou para servi-lo, responde atencioso o interpelado. O orientador expôs-lhe com franqueza, em poucas palavras, o que desejávamos. Então o irmão visitador explicou-se razoavelmente. Conhecera Raul de perto, auxiliara-o muitas vezes, prestando-lhe contínua assistência espiritual. Todavia, não pudera nem ele e nem outros amigos evitar-lhe o suicídio friamente deliberado. Suicídio? Interroga Alexandre, procurando informar-se de maneira completa. A viúva acredita em assassínio. Entretanto, diz o visitador, ele soubera dissimular com cuidado, meditara por muito tempo o ato infeliz e no último dia fizera a aquisição de um revólver para o fim desejado. Alvejando a região do coração, atirou a arma a pequena distância depois de utilizá-la, cautelosamente para evitar as impressões digitais, e desse modo conseguiu burlar a confiança dos familiares, fazendo supor que tivesse havido doloroso crime. E chegou a vê-lo nos derradeiros minutos da tragédia, indagou Alexandre Paternal. Sim, diz o visitador. Alguns amigos e eu tentamos socorrê-lo, mas, em vista das condições da morte voluntária, friamente deliberada, não nos foi possível retirá-lo da poça de sangue em que se mergulhou, retido por vibrações pesadíssimas e angustiosas. Permanecíamos em serviço com o fim de ampará-lo quando se aproximou um bando de algumas dezenas que abusou do infeliz e deslocou facilmente em virtude da harmonia de forças perversas. Como pode compreender, não nos foi possível arrebatá-lo das mãos dos salteadores da sombra que o carregaram por aí. O instrutor parecia satisfeito com as elucidações e, quando vi que se dispunha a terminar a palestra,
Ousei perguntar: mas e a causa do suicídio? Não será interessante ouvir o visitador? Não, explica Alexandre tranquilamente. Indagaremos do próprio interessado. Despedimos-nos. Determinada indagação, todavia, atormentava o cérebro de André. Não a contive por muitos instantes, dirigindo meu generoso orientador. Perguntava: um bando? Mas o que isso significa? Alexandre, que me parecia ainda mais preocupado, esclareceu. O bando a que se refere o informante é a multidão de entidades delinquentes dedicadas à prática do mal. Embora tenham influenciação limitada em virtude das defesas numerosas que rodeiam os núcleos de nossos irmãos encarnados e as nossas próprias esferas de ação, levam a efeito muitas perturbações, concentrando os impulsos de suas forças coletivas. Veja aqui no falar do Alexandre, né, que esses bandos têm uma influenciação limitude por conta de que existem muitas defesas que rodeiam os núcleos dos nossos irmãos encarnados. Nós estamos sempre sendo amparados pelos bons espíritos. Porque fosse muito grande a minha estranheza, o instrutor aduziu: não se surpreenda, meu amigo. A morte física não é banho milagroso que converta maus em bons e ignorantes em sábios de um instante para o outro. Há desencarnados que se apegam aos ambientes domésticos à maneira de Hera às paredes. Outros, contudo, em vultoso número, revoltam-se nos círculos da ignorância que lhes é própria e constituem as chamadas legiões das trevas que afrontam o próprio Jesus por intermédio de obsediados diversos. Organizam-se diabolicamente, formam cooperativas criminosas e ai daqueles que se transformam em seus companheiros, os que caem na senda evolutiva pelo descaso das oportunidades divinas que são dadas a todos. São escravos sofredores desses transitórios, mas terríveis poderes das sombras em cativeiro que podem caracterizar-se por longas durações. Mas o visitador regional, como guarda desses sítios, não poderia defender o suicídio infeliz? Se ele fosse vítima de um assassínio, sim. Mas porque, na condição real de vítima, o homem segrega determinados correntes de força magnética suscetíveis de pô-lo em contato com os missionários do auxílio. Mas no suicídio previamente deliberado, sem a intromissão de inimigos ocultos, como este sob a nossa observação, o desequilíbrio da alma é inexprimível e acarreta absoluta incapacidade de sintonia mental com os elementos superiores. Mas André indaga ainda assombrado: as sentinelas espirituais não poderiam socorrer independentemente? Esboçou Alexandre um gesto de tolerância fraterna e acentuou: sendo a liberdade interior apanágio de todos os filhos da criação, não seria possível organizar precipitados serviços de socorro para todos os que caem nos precipícios dos sofrimentos por ação propositada, com plena consciência de suas atitudes. Nós somos dotados de livre-arbítrio, né? E a espiritualidade superior, assim como Deus, nosso Pai, respeitam as nossas vontades, né? E, infelizmente, as entidades infelizes, inferiores e ignorantes não respeitam, né? Enquanto os espíritos bons aceitam as nossas decisões tomadas por livre-arbítrio, os espíritos ignorantes das trevas não as respeitam. E aí continua Alexandre. Em tais casos, a dor funciona agora como medida de auxílio nas corrigindo indispensável. Mas e os maus que parecem felizes na própria maldade? Perguntará você naturalmente. Esses são aqueles sofredores perversos e endurecidos de todos os tempos, que, apesar de reconhecerem a decadência espiritual de si mesmo, criam perigosa crosta de insensibilidade em torno do coração,
Desesperados e desiludidos, abrigando venenosa revolta, atiram-se à onda torva do crime até que um novo raio de luz lhes desabroche no céu da consciência. O assunto oferecia ensejo a valiosos esclarecimentos, mas Alexandre esboçou um gesto de quem não podia gastar muito tempo com palavras e, depois de ligeiro intervalo, acrescentou: André, mantenha-se em oração ajudando-me por alguns momentos. Agora que tenho informações positivas do visitador, preciso mobilizar minhas possibilidades de visão, sindicando quanto ao paradeiro do irmão infeliz. E aqui vamos ter que interromper, vamos dividir em 3 partes, e essa já se demonstrou bastante longa, né? Estamos com mais de 35 minutos de leitura e estudo, né? E nos próximos 2 vídeos concluiremos esta lição maravilhosa que André Luiz nos traz no livro Missionários da Luz. Agradecemos a todos vocês que acompanham os nossos estudos. Fiquem com Deus, muito obrigado.